A estatística veio esse semestre de uma maneira muito importante para nosso grupo de administração, principalmente, porque ao tempo todo nós temos que tomar decisões e todas as decisões devem ser tomadas em cima de dados. Então, a estatística traz para a gente essa noção de como ler uma pesquisa, como você vai entender aquilo, quais são os dados, quais são as tendências, quais são as possibilidades. Então, a importância da estatística é em todas as áreas, aí você vai, todos os estudos de medicina, ciência, tecnologia, a sociologia, para explicar as coisas, tudo é feito em cima de estudos, pesquisa, cálculos, números, dados. A partir dos dados é que o administrador vai conseguir tomar alguma decisão e espera-se, né, que seja a melhor decisão, a decisão mais acertada. Na política também, você vai trabalhar em cima de dados, em cima de estatísticas, em cima do que as pessoas querem, do que precisa ser feito. E então, a principal ponto é que a gente abriu os olhos para tudo isso. A gente aprende a analisar os dados, a ver não só os números relativos, mas também os números absolutos, porque você não pode se prender a uma única opinião, a uma maneira de pensar e de ver. Você pode pesquisar mais e ter suas próprias opiniões, sobrepor dados e tomar uma decisão mais assertiva. Então, a estatística vem para mim como um abrir de olhos, um despertar, uma nova maneira de encarar os dados e as decisões que a gente vai ter que tomar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Roberto da Cunha Júnior. Faço o curso de administração no Polo FATEMP. Vim compartilhar nesse curto vídeo um pouco o que eu aprendi na disciplina de Estatística e Probabilidade, junto com meus colegas aí de trabalho. Aprendi a analisar e coletar dados. Isso foi uma das questões que me chamou bastante atenção. Aprendemos a analisar e tirar conclusões, né, de dados. Um dos quesitos bastante importante ali foi aprender a população e a amostra. Isso eu não tinha ouvido falar ainda, foi um aprendizado muito bom. A questão das variáveis quantitativa, qualitativa, né? A matemática realmente é complexa, mas o importante é que ela é exata, né? Então nos dá resultados exatos, então isso foi muito importante. A questão ali da frequência, né? As frequências a montar ali, porcentagem, muito importante também, foi de grande proveito. E a questão ali da tabela Hall, não tinha ouvido falar também, foi um aproveito que vou levar comigo, né, como gestor. E queria parabenizar a professora aí pela qualidade dela, né? Muito eficiente. As organizações dos trabalhos aí, da disciplina, foi bastante interessante. E é isso daí. Vou deixar meus colegas agora falar mais aí. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Olá, eu me chamo Everton, falo da FATEMP aqui na Palhoça, né, Santa Catarina. E assim como meus amigos já citaram anteriormente, a gente teve o intuito de fazer esse vídeo, mas que tratando de como que foi a matéria pra gente, né? Então, a gente conseguiu ver que a estatística e probabilidade teve teve uma grande ajuda pra gente, né? Porque acabou que acarretando em um vasto conhecimento pra gente. E assim a gente, futuro administrador, já vai ter esse conhecimento a mais para poder estar aplicando futuramente, né? E analisando os dados, verificando toda a exibição, né, dos dados também. E agora a probabilidade acabou que chegando pra gente agora mais perto do fim, né? Mas querendo ou não também acaba que nos ajudando bastante. E a matéria só teve a ajudar a gente e futuramente a gente vai poder aplicar na prática o que foi aprendido na teoria, né? E a princípio era isso. Agradecer a professora também pela paciência que teve, né? Acredito que não deve ter sido fácil uma turma de mais de 100 alunos só saber administrar, né? Todo esse pessoal, mas tá de parabéns. Agradecer pela paciência e pela dedicação que teve. É isso aí. Olá, meu nome é Brenda. Eu tô aqui para compartilhar um pouquinho sobre o quão
Gratificante foi aprender sobre estatística nesse semestre e o quanto agregou conhecimento para mim e para minha carreira, né? A estatística ela é extremamente fundamental para que a gente tenha essa percepção de quão importantes são os dados, e eu penso que ela está muito aliada à tomada de decisão, né? Porque ela precisa estar sempre embasada em dados corretos, dados assertivos. Pensando em um exemplo prático para trazer para vocês sobre a estatística, eu pensei no cenário atual, né? No cenário que a gente está vivendo, que é realmente essa pandemia, e o quão presente ela está, né? Assim que surgiram os primeiros casos do novo coronavírus aqui no Brasil, muito se especulou de quais seriam as consequências desse vírus no país. E aí que entra o estudo da estatística para nos auxiliar na análise, né, dos dados e ainda obter previsões e também moldar tendências da evolução dessa doença. No início, se especulava sobre qual seria a taxa de infecção desse novo vírus. Essa taxa ela é definida pela quantidade de pessoas, em média, que são infectadas por uma pessoa com o vírus. Se nós tivermos uma pessoa infectada e ela infecte outra, nós temos uma constante, certo? Se essa taxa ela for abaixo de 1%, nos mostra que a curva de infecção ela está em declínio. Aqui no Brasil, a atual taxa ela gira em torno de 2,8%, o que confere que uma pessoa com a doença ela transmite para 2 ou 3. Isso é muito crítico, né? Nos mostra o quão lento o Brasil está no combate desse novo vírus. Outro dado extremamente especulado é referente à taxa de letalidade desse vírus. Essa taxa de letalidade é levada em consideração uma média das taxas de letalidade por faixa etária de vários países. A atual taxa brasileira de letalidade é de 7%, o que também é muito alto. Aqui no Brasil, a gente tem um problema um pouco mais profundo, que seria pela falta de realização de testes, né? Que nos levam a realmente ter números mais precisos dos casos confirmados. Outro problema também que afeta a pesquisa seria as subnotificações. O que seriam? As notificações erradas da causa da morte, do óbito, né, da pessoa. Ou seja, tem ocorrido de pessoas morrerem e a causa da morte ser diagnosticada como Covid. Mas, na verdade, não confere, né? Isso pode ser demonstrado pela estatística das mortes em excesso. Concluindo, né, só mostrando o quanto a estatística está aliada em diversas situações da nossa vida, e um exemplo prático, né, do que a gente está vivendo hoje, né, esse cenário de pandemia, né, e o quanto a estatística ela nos auxilia, né, para melhor percepção desses números. Seria isso. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo Clasen de Almeida, sou do Polo FATEMP e venho nesse vídeo, juntamente com os meus colegas, compartilhar um pouco com vocês do que me chamou mais atenção durante esse semestre na matéria de estatística e probabilidade. Alguns conceitos básicos ali, como o da população, que é constituída por todas as unidades experimentais que tenham pelo menos uma característica em comum. O conceito de amostra, né, que é uma parte da população, funciona como um subconjunto. As variáveis ali, quantitativa, que é expressa por números, e a qualitativa, que é expressa por valores, atributos, né, no caso. A distribuição de frequências também foi bem interessante. E a margem de erro, que faz parte da estatística e expressa a quantidade de erro amostral nos resultados de uma determinada pesquisa. Ela funciona basicamente medindo a confiança, né, dessa pesquisa. E geralmente utiliza-se um nível de confiança ali em torno de 95%.
E basicamente foi isso que me chamou a atenção, né? Algumas coisas eu não tinha visto ainda, outras já ouvido falar. Mas então foi isso aí. Valeu.